Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Estão me ouvindo bem? O pessoal está ouvindo? Acho que está, né? Boa noite. Pronto. Sejam bem-vindos, tá? Ao nosso bate-papo aí, tá? Com a nossa profissional da psicologia, Zani, tá? Zani, se apresente, meu bem. Como é que você está? Ó, o mute. Tá no mute. Pronto? Pronto. Boa noite, gente. Pessoal, hoje, devido ao nosso, né, sucesso, digamos assim, no nosso podcast lá do CPS Cash, tá? Sobre equilíbrio emocional. E como nós não somos profissionais da área, trouxemos um pouco da experiência pessoal de cada um e um pouco da leitura que a gente teve no decorrer da nossa vida, né? Nós achamos por bem convidar uma profissional da área para poder tirar algumas dúvidas, falar um pouquinho sobre equilíbrio emocional, né? E outras coisas, como ansiedade, depressão, a pandemia, tudo que engloba todos nós no dia a dia, né? Então, Zani, por favor, meu bem, se apresente para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo aí. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Zani Câmara, sou psicóloga e eu fui convidada pelo Harold para estar batendo esse bate-papo aqui com vocês. E como ele falou, eu vou estar falando um pouquinho sobre tudo. No final, a gente vai abrir um espaço também para quem quiser fazer perguntas, se sentir à vontade para isso. Já mandaram algumas perguntas também. Vou responder elas também. E é isso. Pronto. Zani, seguinte, eu acho assim, o equilíbrio emocional ele é fundamental na vida da gente em todos os âmbitos, né? Isso é uma coisa que, conforme a gente vai ganhando experiência, talvez para os meninos que são mais novos, eles fiquem achando que isso é bobagem, professor, isso é besteira, mas a gente sabe o quanto é importante. Isso traz de benefício, por exemplo, pode ser no âmbito profissional, pode ser no âmbito pessoal. Como é que a gente consegue equilíbrio emocional? Pode falar, meu bem. Bom, gente, eu acho que equilíbrio emocional, inteligência emocional, é um tema que vem sendo bastante discutido, né, nos últimos tempos. O avanço da tecnologia tem permitido isso. O acesso a esse tipo de conteúdo são coisas que sempre existiram em nossas vidas, mas que muitas vezes não eram faladas, né? A gente quase não ouvia falar sobre. E eu acho isso muito importante. O avanço da tecnologia ajuda muito nessa questão de fazer com que as pessoas tenham acesso a coisas que são fundamentais, como o Harold falou, na nossa vida e que está presente a todo momento. E sim, a inteligência emocional, ela está relacionada tanto na nossa vida pessoal, com família, com amigo, com relacionamento e também na parte profissional, né? No trabalho. E para começar a falar sobre isso, eu vou falar aqui brevemente o que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, o equilíbrio emocional, nada mais é que a aptidão que você tem com os seus sentimentos, com as suas emoções e também com a emoção do outro. Ou seja, como que você lida com os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos e como que você está lidando com o sentimento do outro. E como você está lidando com o sentimento do outro. Como que o sentimento do outro e a emoção do outro chega até você? Como que você administra isso na sua vida, né? Então, assim, é algo que todos nós passamos em algum momento da vida, esse conflito aí, não saber como agir e muitas vezes achar que estamos em desequilíbrio, e sim, muitas vezes estamos mesmo. Mas na maioria das vezes é falta de compreensão acerca do assunto. Então, eu acho um tema muito importante e eu gostei muito quando o Harold me falou que era sobre isso. Falando dos benefícios da inteligência emocional, existem, assim, inúmeros. Vou começar a falar sobre o nosso dia a dia mesmo, a questão da nossa vida pessoal, as nossas relações.
da vida aí. A princípio, pessoas que possuem inteligência emocional são pessoas que têm facilidade de lidar com o outro. São pessoas que possuem a calma, possuem o equilíbrio. São aquelas pessoas que não são explosivas, né? Que pensam antes de agir, que conseguem se manter firme em uma situação difícil, né? Às vezes a gente se depara aí com uma situação, um problema muito grande que tira a gente do nosso lugar, é normal. Mas a pessoa que tem equilíbrio e inteligência emocional, ela usa isso a seu favor. Como? Ela utiliza esse momento ruim, esse grande problema, para tirar algum aprendizado e seguir da melhor maneira. A pessoa que tem inteligência emocional, ela não se entrega ao problema, né? Ela não lamenta, ela não questiona o porquê que isso está acontecendo comigo, por que isso está acontecendo comigo, por que eu passo por isso, esse sofrimento todo. Não. A pessoa que tem inteligência emocional, ela olha para o problema, ela tem consciência que ele existe e busca uma solução para aquilo. Ela tem a compreensão que o problema é só um elemento da vida dela, não é o todo. A gente tem que enxergar a nossa vida assim, né? Nossa vida é um todo composto de vários elementos, de várias partes, no caso. Então, o problema em si, ele é apenas uma parte. E a pessoa que tem inteligência emocional, o equilíbrio emocional, ela tem uma visão diferente diante dos problemas. Além disso, elas também têm uma resiliência muito grande de assumir a sua responsabilidade frente àquele problema. Eu até falei sobre isso hoje, lá no meu perfil profissional, sobre como que nós nos colocamos frente aos problemas que surgem na nossa vida. Porque, assim, gente, problema sempre vai existir. Dias difíceis, dias ruins, todos nós passamos por problemas. Eu passo, o Arudi passa, todo mundo passa, né? Quem não passou ainda vai passar, porque faz parte das nossas vidas. Mas nós temos que encontrar uma maneira saudável de lidar com isso. E a pessoa que não tem a inteligência emocional, ela entra em sofrimento, porque ela choca com o problema, ela dá de cara com aquilo, não sabe resolver, e aí começa a vir uma série de prejuízos que eu vou falar daqui a pouquinho. Que prejuízos são esses? Mas, assim, sobre o tornar responsável pela parte do seu problema é o quê? Tá, surgiu um grande problema na minha vida e eu não sei o que fazer, estou perdida. Ao invés de você se questionar e resmungar e até mesmo se culpar por estar vivendo aquilo, tente achar uma solução. Falando assim parece fácil, né? Falando assim, mas eu sei que não é fácil, mas é um exercício que nós devemos começar a praticar. É um exercício que nós temos que colocar mesmo no nosso dia a dia, porque ajuda muito, facilita muito. E, assim, gente, a inteligência emocional, ela é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida, né? Você não vai nascer com inteligência emocional. Você vai, ao longo da sua vida, ao longo das experiências que você vai adquirindo, dos problemas, das relações, você vai adquirindo isso. Porém, tem pessoas que não conseguem chegar nesse nível, porque tem muitas travas emocionais, porque tem bloqueios, ou simplesmente porque não se permitem. Eu estava até conversando com a Arud mais cedo sobre isso. A importância da gente se permitir vivenciar o problema. É muito comum, quando a gente está de cara com um problema, uma situação ruim, a primeira reação que a gente tem é fugir dali, né? A gente não quer ter problema. A gente não quer ter contato com a dor, a gente não quer sofrer. Mas o sofrimento e o problema existe. E aí? E aí? Se a gente não aprende a lidar com ele, como que a gente vai fazer? Toda vez que surgir um problema, toda vez que surgir uma situação difícil, a gente vai se entregar e paralisar toda a nossa vida? Não, não deve ser assim, né? Tem como não ser assim. Tem meios que a gente pode trabalhar para que ajude nesse processo. Mas a responsabilidade que nós temos diante da nossa vida é o principal, assim, de tudo. Eu falo sempre com os meus pacientes que é muito importante a gente se tornar responsável pela nossa vida. É imaginar a nossa vida como uma televisão que tem um controle remoto, sabe?
Aquele controle remoto só pertence a você. Ninguém mais pode ter ele. Só você. Só você tem o controle da sua vida. Então, se você não sabe identificar, lidar com as suas questões emocionais e nem as que chegam até você, que é a do outro, como que a gente vive? Como que faz? Então, surgiu um problema, tente se colocar como responsável. Eu costumo dizer que eu não gosto de usar a palavra culpa. É uma palavra que eu não acho que traz alguma coisa positiva. Não, pelo contrário. Eu acho que essa palavra, eu quase não uso essa palavra culpa. Eu trabalho a responsabilidade. Qual a responsabilidade diante daquele problema? Qual a sua responsabilidade? Quando a gente consegue reconhecer a nossa responsabilidade, a gente tem aí a porta de entrada para talvez solucionar, né, o problema. E fica de forma mais clara para encontrar subsídios e tentar sair daquela situação. Eu entendo que o que acontece na maioria das vezes é comum, gente. Eu também passo por isso. Não é porque eu sou profissional da área que eu sou imune, não. Então, por isso eu entendo que, às vezes, o problema é tão grandioso, a situação é tão complicada, que a gente paralisa, não consegue sair do lugar. Fica ali, esperando que tudo se resolva, né? Mas a pessoa que ela chegou no nível de atingir essa inteligência emocional, ela não fica parada no lugar. Ela pode até permanecer algum tempo ali, né? Porque o problema, ele não vai resolver do dia para a noite. Mas enquanto ela está ali, ela não está parada. Ela está tentando tirar uma solução, está tentando aprender, tirar um aprendizado, enfim. Resumidamente, a inteligência emocional é isso, é você saber lidar com as questões que vão surgir na sua vida. Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso hoje em dia, né, na internet, na rede social, e eles trazem uma visão meio que distorcida do assunto. Eu acho muito irresponsável o que está acontecendo aí. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando que para você ter inteligência emocional, você tem que engolir 50 livros, que inteligência emocional está ligado à sua inteligência intelectual, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que uma pessoa que tem essa habilidade de ter o emocional forte, vai interferir nos outros aspectos da vida, como, por exemplo, a inteligência intelectual. Mas não tem nada a ver, não quer dizer que você tem que ser uma pessoa intelectual e só por isso você vai conseguir atingir o nível da inteligência emocional e do equilíbrio emocional. Isso não existe. Então, tenha em mente que a inteligência emocional é um elemento da nossa vida que temos que trabalhar, porque é muito importante em todos os sentidos. Vocês vão entender isso daqui a pouco, que eu vou explicar mais profundamente. E é isso, gente. Harold, quer falar alguma coisa? Seguinte, Zane, já tem algumas perguntinhas aqui, tá? E aí, vamos lá. Teve gente que colocou aqui, ó, não adiar as soluções desses problemas também é um bom começo para controlá-los, certo? Aí, Fernanda perguntou aqui, essa série de problemas está falando de depressão necessariamente? Ou pode ser qualquer problema, Zé? Bom, pode ser qualquer problema, gente. Qualquer problema mesmo. Às vezes, por exemplo, o que dói em você pode não doer no outro. Então, a gente não pode usar uma régua, sabe? Eu falo isso sempre para os meus pacientes. O problema do outro é o problema do outro. A gente não pode minimizar ou tentar diminuir de alguma forma. Então, assim, sim, cabe no caso de depressão, sim. Se é o seu caso, se é o caso de alguém que você conhece, cabe. Mas também cabe em questões simples, do dia a dia, sabe? Por exemplo, sei lá, quebrei algo, surgiu um problema, né? Algo que você não poderia quebrar. Perdi o ônibus, surgiu um problema ali na hora, né? Às vezes, quando a gente está inserido em um problema que aparece assim de repente,
A gente não sabe o que fazer, como agir, porque é uma situação de pressão, é um momento de pressão. E a pessoa que não tem inteligência emocional, ela não sabe lidar com momentos de pressão, ela não sabe se movimentar sob pressão. Então, eu vou até falar sobre isso mais pra frente, mas é muito importante. Então, assim, Fernanda, sim, entra na questão da depressão também. Tem tudo a ver. Beleza, Zani. Deixa eu fazer uma das perguntas que os meninos fizeram para a gente mais cedo, tá? O pessoal está muito no isolamento, né? A grande maioria está isolada, o tempo todo com os pais ou com alguns parentes. E aí alguém perguntou assim, como lidar com pais e parentes tóxicos nessa quarentena? Existe uma solução para isso? Não existe? Como é Sim, que funciona? existe. Já que nós estamos falando de inteligência emocional, uma das soluções é isso, é você trabalhar a sua inteligência emocional. É você colocar em prática os pontos que eu vou ensinar aqui, né? Daqui a pouco, eu acredito que você esteja assistindo. Mas um dos pontos principais é esse, é você trabalhar a sua inteligência emocional. Por quê? Tá, viver com pais tóxicos é um grande problema, com certeza, e isso é inadmissível. Mas é a sua realidade, né? Agora, no momento da pandemia, a gente não tem muitas opções. Principalmente aí, que é uma capital. Aqui nem tanto, sabe? Mas aí tá tudo parado. O impacto foi maior, então o isolamento é real. Então, assim, você, pelo que eu entendi, você não tem muitas opções a não ser conviver com seus pais que são tóxicos, segundo você. Então, o que você pode fazer diante disso, né? Qual atitude tomar? É você saber se posicionar. Não pegue esse problema e coloque no centro da sua vida. Não pegue essa questão e coloque no centro da sua vida. Tenha em mente que o momento exige que você tenha esse contato mais próximo dos seus pais, que segundo você são tóxicos, né? Você não tem outra opção agora. Então, tente achar o equilíbrio aí. Não existe receita de bolo, eu sempre falo isso, não existe uma resposta formada, porque cada caso é um caso, então você sabe do seu. Mas, a princípio, é isso. Tente trabalhar a sua inteligência emocional. Como que isso chega até você? Por que que você está sentindo assim? Por que que você está sofrendo por estar em contato com seus pais? Tem alguma coisa que você pode fazer no momento? Se tiver, tente. Se não tiver, reconheça que no momento não é possível e tenha paciência. É o que eu sempre falo. E eu acredito que você deva ser menor de idade, né? Pela faixa etária dos alunos. Então, é outra questão. Você não tem muitas opções agora. Então, tente adaptar isso à sua rotina. Se você tiver como se isolar um pouco dentro de casa, se afastar um pouco, né, desse contato, não bater de frente, porque o conflito, quando você questiona ele nesse sentido, e ele se torna ainda maior. Então, se você tiver como não bater de frente com eles, se retire, né, não responda, esse tipo de coisa, são coisas que ajudam. E no final eu vou falar aqui algumas questões que você pode aplicar que ajuda também. Zani, deixa só colocar uma outra questão aqui que o Cássio Vinícius colocou, que é o seguinte. É, quando nós pensamos algo que nos atormenta, e esse algo, você sabe que está errado, mas o pensamento faz você querer fazer essas coisas. Como é que você faz para enfrentar esse pensamento? Você Bom, entendeu a pergunta? sim, Vai entender, né? sim. Massa. Gente, é assim, o pensamento, ele vem. Pensamento negativo, ele vai existir sempre, 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 sempre. Todo mundo tem, eu também tenho. Mas o que nós devemos começar a trabalhar é essa questão do sair do lugar, que eu acabei de falar. A gente tem que se movimentar. É sair do lugar mesmo, sabe? Sair daqui para cá. É quase isso, porque é tão difícil fazer esse movimento que você tem que fazer uma força interna muito grande. Por isso que não é tão simples assim, mas é possível. Como? Um dos exercícios que eu sempre passo para os meus pacientes teve um pensamento negativo, porque eles vão vir, gente. E pessoas que têm quadros depressivos ou ansiosos, isso vem com uma intensidade e frequência maior. Vocês estão ouvindo o cachorro latir? É o cachorro da vizinha.
tá aqui atrapalhando a nossa live, mas enfim. Pessoas que são ansiosas ou têm depressão, esses pensamentos negativos, eles vêm com constância e com uma intensidade maior. Então, um exercício básico que eu sempre passo para os meus pacientes é: o pensamento ruim veio, deixa ele ir, não se apega a ele, né? Por quê? Quando ele vem, a gente tem a mania de ficar mastigando aquilo. E tudo que a gente coloca a nossa atenção, ela cresce. Tudo que a gente coloca atenção vai crescer. Então, veio o pensamento negativo. Se você ficar se questionando por que você está pensando, se você ficar se questionando por que isso está acontecendo com você, ou o que você vai fazer para resolver, isso vai se tornar ainda maior. Você está colocando sua atenção toda ali. Então, deixa aí. É um exercício. Não é fácil assim, não, mas é possível. Você tem que praticar. Por exemplo, veio um pensamento negativo? Tá bom, deixa ele ir. Foca o seu pensamento em outra coisa. Corre e vai fazer outra coisa. Dani, deixa eu colocar uma coisa assim, que eu faço muito comigo, particularmente, né? Eu enxergo da seguinte forma, eu acho que a gente não controla o que vem na mente, mas a gente controla continuar pensando naquilo ou não. Tá? Você pode escolher dizer assim, ó, poxa, veio isso na minha mente aqui, eu fico pensando nisso, eu fazer, não vou pensar nisso não, vou fazer uma outra coisa, vou pensar e desviar o pensamento e deixar ele ir embora. Né? Pensamentos sempre vão existir na cabeça da gente. Sempre. É exatamente isso mesmo, Mário, como você falou. É trabalhar, gente. Não, sabe, eu falo sempre. As pessoas chegam até mim pedindo milagres. Zane, como que eu faço isso? É um conjunto de coisas, é um conjunto de ação. Então você tem que se dispor mesmo e se esforçar para isso. Não é fácil você mudar o seu pensamento. Pensem, você, sei lá, tem 18 anos, você viveu 18 anos de uma maneira. Você não vai conseguir mudar a sua mente do dia para a noite. Mas é possível, com esses exercícios, com esse passo a passo. Tem outro exercício também que ajuda muito nessa questão dos pensamentos negativos. Quando vir um pensamento negativo, quando você vê que ele está te causando uma ansiedade muito grande, como colocar a sua atenção no que está externo de você? Comece a falar em voz alta as coisas que você está vendo ao seu redor. Por exemplo, copo rosa, cadeira marrom, caneta azul, né? Caderno. Comece a falar isso, por quê? Quando a gente verbaliza, fala o que a gente está vendo à nossa volta, a nossa atenção vai para isso. Então, a emoção e o sentimento e o pensamento negativo que você está tendo aqui dentro da cabeça, ele vai ser esquecido, vai ser deixado de lado, entende? Parece coisa boba, mas funciona, gente, é sério. Coloquem isso na prática que vocês vão ver. Zani, deixa eu ver uma outra pergunta aqui dos meninos, tá? É uma outra questão que é o seguinte. Patrick Boaventura perguntou assim: quando o problema é constante, por exemplo, a morte de um parente que sabemos que muitas vezes demora bastante para se estabilizar, às vezes até não. Isso acaba prejudicando e muito em vários aspectos, até mesmo a sua formação educacional, como estudar, com esse peso e desânimo grande por parte do tempo. Ou seja, o que ele quis dizer, eu acredito, né? Que com o tempo a gente consegue realmente trabalhar isso, e tem pessoas que às vezes não conseguem trabalhar, ainda fica aquele tempo vivendo aquele luto, digamos assim. Tem uma forma, talvez, a gente tentar tirar um pouco esse pesar de dentro da gente? Sim. A princípio, eu quero deixar claro, gente, que assim, o luto, a perda de alguém, de um familiar, de uma pessoa querida, o processo para você superar isso é um luto. O luto, ele tem fases, né? Ele não é superado do dia para a noite. Ele tem fases e cada fase vai depender da sua inteligência emocional. Vocês percebem como estão tudo interligado? É tudo interligado, né? Então, assim, tudo bem também, você não tem culpa de não ter essa habilidade, mas você pode desenvolver ela. Então, é importante ter em mente que o luto, ele é constituído por fases. Primeiro de tudo é você aceitar o seu momento de dificuldade, a dificuldade que você está tendo para enfrentar esse luto, para superar. Primeiro passo é esse. Porque se você entra em negação, isso só piora e prolonga o problema. Porque uma hora ou outra isso vai vir à tona. E outra questão também importante é você entender que as pessoas têm estruturas mentais e emocionais diferentes uma da outra. Então, o luto que é vivido por você de uma forma pode não ser pelo outro. Vocês podem perceber aí,
no dia a dia de vocês. Tem pessoas que perdem um parente hoje, amanhã já tá de boa, né? Você já consegue fazer as coisas. E o outro não, demora mais tempo por conta disso. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a maneira de lidar com os sentimentos e com as emoções. Existe a possibilidade que tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande para passar por esse luto. Nesses casos, nós indicamos a terapia. Nós, profissionais da psicologia, existimos para isso, gente. É para essas questões emocionais. É como um braço quebrado. Vocês procuram um ortopedista. Então, se você tem um problema, uma dificuldade a nível emocional, cognitivo, é com um psicólogo. Então, assim, você que está passando por um processo de luto, de muitos anos, não consegue superar e sente que não está saindo daquele lugar, busque ajuda profissional. É algo sério e que merece atenção. Sim, tem um exemplo disso que a Fernanda estava dizendo aqui, ó. Eu já tive depressão, eu não aceitei a morte da minha avó. Antigamente eu gostava de falar eu não gostava de falar muito que tive depressão, mas acabei superando isso. Eu tinha só 13 anos quando isso aconteceu e acabei perdendo a memória. Mas fui para a psicóloga por 2 anos e recebo muito conselho para continuar o tratamento, o que é extremamente importante, né, Zé? Sim. Aí vamos para outra pergunta aqui. Todos nós temos paranoias, tá? Criadas. Seja as que são de baixa intensidade ou as que são em grande intensidade, a ponto de se tornar uma crise de ansiedade. E com isso, os pensamentos negativos. Até mesmo os pensamentos suicidas. E não há uma fórmula mágica para controlar. Mas qual seria a saída mais eficaz para minimizar isso? Pelo menos para minimizar isso. Sim. Então, nós temos que entender, primeiro, que os pensamentos negativos e os pensamentos catastróficos, que são os pensamentos muito ruins, eles possuem um nível de intensidade. Então, tem um certo nível que nós conseguimos reverter e amenizar com algumas técnicas, que são as que eu já falei aqui, entre outras. Mas tem alguns níveis que é somente com ajuda profissional. A questão do pensamento suicida, a ideação suicida, tem que ser avaliada. Por quê? Tem que saber se é uma ideação mesmo, tem que saber até que ponto isso está acontecendo, qual a intensidade disso, qual a frequência. Então, o que eu recomendo é buscar ajuda profissional de um psicólogo para poder estar avaliando o porquê que você está pensando, está tendo esses pensamentos, por que isso está acontecendo com você. Tá? A recomendação que eu dou é essa para esses casos. Busca ajuda profissional. Não precisa sentir vergonha, não precisa ter medo. Sim, pensa apenas que é algo que você precisa que vai te ajudar no momento. Massa. Aí, Fernanda disse aqui de novo. Quando eu tenho um pensamento negativo, eu vou pro quarto, tranco a porta, apago as luzes, coloco meu fone e começo a dançar. Num instante eu esqueço. Ou seja, essa é a forma dela de extravasar e colocar para fora, né? Então existem muitas questões. Aí o professor Celso disse aqui, meditar é muito bom para isso, né? Muito bom, gente. Muito bom mesmo, né? Para quem começa a praticar, né? Principalmente. Aí tá aqui, ponto tá dizendo, tá? Eu não sei quem é ponto. Mas perdi uma pessoa faz quase 5 anos e ainda assim me sinto perdido por conta dessa perda. Vivo maquiando a vida, fazendo as coisas no automático só para não transparecer aos que estão ao meu redor. Principalmente aos que gosto. É a minha maneira de blindar as pessoas de partilhar da minha dor. Agora eu faço uma pergunta em cima disso. Você acha, Zane, que a melhor forma realmente de blindar é o fingir que não existe? Ou seria falar um pouco para as pessoas como a gente se sente? Olha, fingir que nada está acontecendo não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai só reforçar esses sentimentos, todas essas emoções. Por quê? O que não é falado, gente, vira doença. Nós costumamos falar isso. A fala é terapêutica, você tem que falar o que você sente. Uma pessoa que não consegue falar ou que tem uma dificuldade, como é o seu caso, de fingir estar bem, é uma pessoa que não tem a inteligência emocional, ela não desenvolveu essa habilidade ainda. É impossível viver sem essa habilidade, ela é necessária.
Então, primeiro eu quero dizer que tá tudo bem você viver esse luto 5 anos. Tem pessoas que levam uma vida para superar um luto, 30, 40 anos. Mas sabe por que que elas levam essa quantidade de tempo? Porque elas não buscaram ajuda ainda. Então, para você que falou sobre isso, sobre os 5 anos, a minha recomendação é que você busque ajuda profissional. Você vai ver que é necessário e que você vai conseguir superar isso o mais rápido possível, porque é possível. Com certeza. Eu, particularmente, acho assim, é importantíssimo e que, ao meu ver, todos nós precisamos, tá? Agora vem uma pergunta de um estudante de psicologia, João Medina. Ele diz assim: sou estudante de psicologia e costumava fazer terapia mesmo antes de começar o curso. No entanto, após começar a entender os mecanismos de intervenção terapêutica e psicoterapia e a análise se tornam e a análise se tornam diferentes para mim, não necessariamente negativa ou positivamente, tá? Sei que a terapia é essencial para todos, mas principalmente aos próprios terapeutas. Sendo assim, gostaria de saber se você acha que o conhecimento sobre as práticas podem dificultar ou facilitar o processo terapêutico. Ou seja, Bom, é importante, não estou traduzindo para você, mas talvez os meninos não tenham entendido muito bem. O que ele quis dizer é o seguinte, que todo terapeuta normalmente faz a terapia, porque é importante para ele também, já que ele lida com a saúde mental dos outros, né, com o equilíbrio mental dos outros. Você acha que participar da terapia passivamente como paciente, não como um psicólogo, facilita ou dificulta o processo? bom, primeiro, é isso mesmo que ele falou. Nós, profissionais de psicologia, nós temos como exigência do nosso conselho que nós façamos terapia, porque nós cuidamos da saúde mental do outro. Então, eu faço terapia, todo psicólogo faz. E eu falo, já chegou essa dúvida para mim várias vezes, vários pacientes já me questionaram isso. Eu costumo falar que nós devemos saber o nosso lugar, sabe? Por exemplo, você como estudante de psicologia, que bom que você já faz terapia, isso é ótimo, antes mesmo de iniciar o curso. Mas tem aquelas pessoas que gostam do assunto e sabe que vai para consulta e antes de ir para consulta ela vai lá e revira a internet. E chegar lá, ela não aceita o processo terapêutico que o profissional coloca para ela. Então, a gente tem que saber o nosso lugar. Por exemplo, tá, tudo bem que eu sou estudante de psicologia, realmente existe um conflito, porque eu também passei por isso, todo estudante de psicologia passa por isso. Na graduação, quando você começa a ver as questões e você está fazendo a terapia com outro profissional, você começa a se questionar. Será que se eu aplicasse isso aqui, será que ela se fizesse desse jeito não seria melhor? A gente começa a fazer esses questionamentos. Mas a minha recomendação é que reconheça o seu lugar. Entenda que o profissional que está trabalhando com você sabe o que está fazendo. Então, para não ter interferência e conflito, não busque informações. Você não precisa saber o que a psicóloga vai fazer ali, né? Claro, você não está no lugar do terapeuta, e sim do paciente. Então, reconheça o seu lugar de paciente. É basicamente isso. É saber, né, que em momentos você pode estar do lado de cá e em momentos você vai necessitar estar do lado de lá. Né? Exatamente. Maria Rosa pergunta aqui: como manter a calma em um momento, situação de pressão psicológica? Bom, de novo eu vou repetir que não tem uma receita mágica de bolo, mas vai depender do contexto. Então, assim, de modo geral, uma situação de pressão que ela falou? De um momento, a situação de pressão Pronto, psicológica. Talvez alguém, como a pronto. galera usa assim, aqui a gente usa muita expressão apertando a mente, né? Isso. Bom, a princípio, pessoas que não sabem lidar com pressão, com aperto de mente, são pessoas que não desenvolveram habilidade emocional. Então, primeiro de tudo, é reconhecer que você precisa trabalhar isso na sua vida. Segundo, um momento, assim, uma dica rápida. Respira. Por quê? Respira. Gente, a respiração é importante em tudo. Nós vivemos em um mundo que exige tanto da gente, a nossa rotina. É uma rotina tão estressante, tão puxativa, que às vezes a gente esquece de respirar. Muitas pessoas chegam para mim que têm crises de ansiedade, assim, gravíssimas ou depressivas, e quando a pessoa para pensar, a pessoa não estava respirando.
Ela acha que estava, mas não estava, porque o respirar é respirar corretamente, é respirar bem, devagar, é você sentir a sua respiração. Não respirar de todo jeito. E quando você está em uma situação de pressão, né, nesse momento aí, a gente não consegue pensar muito. Então a respiração fica de lado. E aí esse problema se torna maior. Então, chegou e bateu de frente com uma situação de pressão, pare. Antes de tentar resolver, pare. Pare mesmo, sim. E respira. Sinta sua respiração. Sinta o ar entrando, sinta o ar saindo. Devagar, lentamente. Ouça, né, Zane? Ouvir a respiração. Isso. Ouvir a Né? respiração. Saber, ter em mente que você não é uma máquina. Por mais que alguém te cobre que você seja uma máquina, você não é. Então, reconheça que você não é. Reconheça os seus limites. Isso é uma ótima saída. Ah, e Mas, sobre a respiração, não vai dar tempo para falar especificamente sobre, mas tem muito conteúdo bons na internet que ensina a respiração correta. Busque, ó, psicólogo ensina como fazer a respiração correta. Pronto. Lá você vai ver direitinho como que é. pronto, deixa eu ver aqui. Ponto pergunta de novo aqui. Na verdade, não, ele fala aqui, ó. Geralmente, ainda falando sobre o assunto que ele falou anteriormente, eu não falo, mas eu costumo escrever cada palavra que vem na minha cabeça. Isso me ajuda a minimizar os problemas. Né? Talvez é uma forma de jogar para fora aquilo que está sentindo, né? Aí, Gente, sim, gente. A escrita, ela é terapêutica. Nós, psicólogos, recomendamos a escrita e a fala, porque ela é terapêutica. Imagina uma pessoa que não escreve, que não fala o que sente. Ela não lida com aquilo. Se você não lida, se você não encara, você não vai saber lidar. Então, fale, escreva. E assim, é importante deixar claro também que, por exemplo, uma moça citou que ela dança, que faz bem para ela. Ele escreve. São habilidades que são diferentes para cada um. Cada um vai ter a sua identificação. Então, o que eu recomendo é se conheçam, teste o que você gosta, o que vai te trazer calma, o que te tranquiliza, para você usar nesses momentos. é massa. Patrick Boaventura fala aqui, ó. Acrescentando um comentário acima, praticamente eu só estudo quando estou bem por conta desse problema de estar desanimado, causado por perdas. Eu estou ciente que cada um tem o seu tempo, porém, há poucos momentos no dia que eu não estou desanimado para poder estudar. E não acho que o tempo que eu estudo seja o suficiente para alcançar o que eu quero. O que você acha sobre isso? Há algo que eu possa fazer para conseguir um bom estudo mesmo desanimado? Bom, eu acho que eu até falei sobre um caso anterior que ele citou aqui, o Ard, mas é basicamente a mesma questão. Nós temos que reconhecer os nossos limites. Às vezes nós estamos lutando contra uma força maior que a gente. Que força maior é essa, Zane? Uma situação que você, com suas próprias experiências, com sua própria bagagem, sua própria capacidade emocional, não consegue lidar, não consegue enfrentar. Nesse momento, é o momento de buscar ajuda profissional. Se você já tentou de todas as maneiras, já buscou todos os subsídios que você tem e ainda assim continua no mesmo lugar, se você ficar batendo de frente com isso, isso vai se tornar ainda maior. Então, nesses casos, busque uma ajuda profissional, busque um psicólogo, busque a terapia. Isso é importante, né, Zene? Aí Hello está dizendo assim, bem, estou pensando em pôr em prática meditar diariamente, porém meditar é meio que ter um momento para você mesmo, tirar um tempo para pensar sobre o que fazer antes do ato, ou pensar no que fez. Ele quer saber mais ou menos assim, se o meditar na realidade é você pensar antes de fazer algo, ou pensar naquilo que você fez. Ô, Zani, eu vou me atrever a dizer uma posição sobre isso. Hello, na minha opinião pessoal, meditar não é nem pensar no que você fez, nem pensar no que você vai fazer. É não pensar. É deixar os pensamentos virem e passarem. É respirar. É se encontrar. Zani, fale mais sobre isso que você tem bagagem. É isso, é isso, é isso. Você resumiu muito bem, Arud, é isso. Porque assim, Elô, a pessoa que tem o pensamento acelerado, por exemplo, como você falou, eu penso no que vou fazer agora ou penso no que vai acontecer depois, enfim, isso é pensamento acelerado.
A pessoa que tem um pensamento acelerado, ela não consegue colocar sua atenção no que está acontecendo agora. Então, ela ou vive pensando no que vai acontecer amanhã, ou vive pensando no que aconteceu no passado, né? E a meditação é isso. A meditação, o objetivo dela é te colocar no momento presente. Fazer com que sua atenção foque no presente. Por quê? Não adianta nada você viver hoje pensando o que vai acontecer amanhã ou viver remoendo o que já aconteceu. Você não vai conseguir mudar o seu passado e também não vai conseguir prever o que vai acontecer no futuro. Então, a meditação é uma ferramenta excelente, excelente. Eu tenho inúmeros resultados com os meus pacientes e é algo que funciona. Eu faço na minha vida já há mais ou menos uns 2 anos que eu faço todos os dias e é transformador. Então, Elô, para você que tem interesse de começar a meditação, tem aplicativos que facilitam esse processo para quem está começando. Lá na lojinha do Google, né? Do Google Play, né? Google Google Play. Store, Google Play Store. Isso. Lá tem aplicativos que ajudam a meditação para quem está iniciando. No começo, não é fácil, tá? Por conta desses pensamentos acelerados. Mas a prática, aquela velha frase de que a prática leva à perfeição, é real. Então, tente, coloque isso na sua vida, porque você vai amar. Com certeza. Aí, assim, ó, ainda sobre esse assunto, né? Bhagavad Bacelar faz assim, pessoal, a sugestão que eu dou é conhecermos práticas asiáticas. Yoga é uma filosofia de vida que ensina a meditar, respirar, desmistificar tudo que nos ensinam de errado sobre, tá? E realmente o que Zane acabou de dizer, eu concordo também com Bhagavad, tá? Vamos lá, ponto de novo. Uma vez vi um filme chamado Por Lugares Incríveis. Tive a curiosidade de ler mais sobre o assunto abordado no filme e cheguei a um artigo onde falava sobre um tipo de depressão sorridente. Poderia falar um pouco sobre isso? Eu já assisti esse filme, eu achei bem legal. Traz um assunto importante que é a depressão, né? A atenção sobre uma pessoa que está passando por um momento assim. Mas o importante é deixar claro que a depressão, ela pode vir de várias formas. Lá no filme mesmo retrata isso. Eu não sei se você já assistiu. Já assistiu, Harold? Eu particularmente ainda não, mas eu já ouvi falar. Então, lá fala exatamente sobre isso. Há diferentes formas que a ansiedade, a depressão se manifesta. Essa depressão que você falou, eu não tenho conhecimento sobre ela especificadamente, mas tem outros tipos de depressão que tem aí nomeada no nosso CID, mas basicamente a depressão ela pode vir de várias formas. E o que vai definir isso é a sua bagagem emocional, é a sua estrutura emocional, é o contexto que você está inserido, é a sua história de vida. Então, é você, é a sua história, é a sua realidade que vai definir qual o tipo e qual o nível de ansiedade, de depressão que vai estar acontecendo ali. Então, essa depressão que você me trouxe, eu nunca ouvi falar, não tenho conhecimento nenhum sobre o assunto, mas se você quiser saber mais sobre a depressão, ou se você está vivendo com essa questão, busque uma ajuda profissional. É muito importante. Massa. Vamos lá. Elô pergunta aqui, ó. Em momentos de tristeza, pergunta não, ela afirma, né? Ou qualquer momento marcante para mim, em algum tempo, eu costumo escrever músicas. Legal, né? Legal. Uma forma de expressar, né, aquilo que sente através de música. É a habilidade que você tem. Massa, muito bom. Massa. Aí, Fernanda já tinha dito isso lá no podcast da gente, não sobre psicologia, o último sobre como ser um profissional de sucesso, tá? Ela disse que quer ser psicóloga também. Qual é o conselho, Zane, você que dá psicologia pode dar para Fernanda com relação a isso? Bom, Fernanda, eu acredito que para você afirmar que quer ser psicóloga, você já conhece a psicologia, você já deve saber como funciona. Se você não conhece ainda, apenas gosta, eu recomendo que você estude sobre, né, antes de escolher. Vai, busca informação. Na internet, no YouTube, tem vídeos de profissionais da área dando seu depoimento, falando sobre. Mas o que eu posso falar para você é que se é algo que você quer, que te deixa feliz, faça, porque eu sou suspeita a falar, mas a psicologia é perfeita. Assim, eu não sou... A gente conversou mais cedo, não foi, Zane? Eu sou uma pessoa que tive depressão, passei por um momento muito complicado da minha vida.
E eu descobri, através da leitura da psicologia, um hobby, um prazer muito grande. E já estava, inclusive, falei isso para a Zane hoje, já estava pensando até em, se for fazer uma segunda faculdade, talvez fazer de psicologia, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu me identifiquei um pouco, né? Sim, E então, pode desculpa. falar, Ligo, pode falar, pode ficar à vontade. Só concluindo a fala para Fernanda, é que se é o seu sonho, vai atrás disso, invista nisso, porque é muito bom. E realmente, eu e o Ari estava conversando mais cedo. As pessoas têm um preconceito muito grande, sabe? Eu já ouvi pessoas falar assim: ai, eu amo a psicologia, eu já pensei em fazer, mas eu já tive depressão. Eu não vou ser um bom psicólogo. Gente, nós não estamos imunes a ter depressão, a ter transtorno de ansiedade. Não, não estamos. E vendo pelo lado positivo, nós temos uma experiência maior ainda para lidar com o problema. Então, vá em frente. Você vê que você disse isso nesse instante, né, em cima da pergunta do João Vitor, que foi a questão de todo psicólogo precisa de terapia. Primeiro ele faz uma terapia para ele estar pronto para poder ajudar as outras pessoas. Né? Isso é importante. Então, o conhecimento, o estudo é importante. Fernando disse aqui, ó, eu já pesquisei muito sobre psicologia clínica, porque é o que eu quero, mas de jeito nenhum não faço psicologia hospitalar. KKKK, não sei por quê. Aí, Zane, você pode me explicar porque eu não entendo. Por quê? Porque assim, para as pessoas que não são da área, a psicologia é só uma coisa. E não é. Dentro da psicologia tem inúmeras áreas de atuação. A psicologia clínica que ela falou é o atendimento psicológico, né? Terapia em si. A psicologia hospitalar é aquela parte que muita gente não gosta mesmo, que é a parte do acolhimento com pessoas adoecidas, é aquele trabalho de dar notícia da morte de alguém, né? É trabalhar com os profissionais de saúde. Então, são diferentes áreas. Por exemplo, tem a área forense, criminal, que você vai trabalhar com presidiários, com internos. Tem a área escolar da psicologia, que você vai trabalhar no contexto escolar, pedagógico. Então, tem várias áreas, tem várias questões aí. Bagot Bacelar está colocando aqui, ó, o ramo da psicologia vai muito além da prática terapêutica. Tem áreas de pesquisa, áreas administrativas, áreas de núcleo estratégico de produção, criação, desenvolvimento de soluções. Então, engloba muito mais do Muita. que... E vou ser um pouco ousado agora aqui. No design, existe uma matéria exclusiva que é chamada de psicologia das cores, onde a gente estuda a influência que as cores têm sobre a gente, ou seja, de que forma nós atuamos no meio e o meio atua sobre a gente, através da Exatamente. influência, né, mental. Então, isso é extremamente E importante. como ele falou aí, no seu nome dele, É Bagot. mas aí, Bagot, é isso. O ramo da psicologia vai muito além da clínica. Só que as pessoas ainda têm essa crença, porque infelizmente a psicologia ainda é visto como algo não tão importante, né? Mas quando você entra, que você vai investigar, é um mundo fantástico. E, gente, a psicologia está em tudo. Está em tudo. Está em tudo mesmo. Aí aqui, ó, aí eu tenho um ponto falando de novo. Autoconhecimento é a chave de tudo, ao meu ver. Mas sabemos que não é fácil, é difícil, é realmente um desafio para o ser, né? Porém, dá para começar aos poucos, por exemplo, substituir um hábito antigo por um novo, sempre buscar solucionar os problemas e tentar não extremizar muito a vida. Deve sim ter seus momentos de extravasar, de sair do seu normal, mas de uma maneira que não venha a afetar os outros, que não afete os outros. Isso daí é inteligência emocional, né? Você saber lidar com aquela questão, a sua realidade, sem deixar com que a emoção do outro ou o sentimento do outro te desorganize de alguma forma. E também não Você deixar, organize, né? A do outro. ou você também não deixar que os seus sentimentos e emoções desorganize o outro. E o autoconhecimento, eu concordo com você. O autoconhecimento é a chave, é o início do processo. É. Se a pessoa não se conhece, se ela não sabe o que ela gosta, se ela não sabe o que deixa ela com raiva, se ela não sabe o que causa dor, não tem como tratar, não tem como resolver. Aí eu digo uma coisa a você assim, Zane. Você disse mais cedo que o início seria respirar, né? Quando acho que foi Maria Rosa perguntou assim,
como é que eu faço para me acalmar? Como é que faz para me acalmar quando está tendo aquela pressão psicológica? Que o início seria a respiração. Mas quando você começa a ter esse autoconhecimento, você já sabe o que lhe acalma. Talvez, por Isso! exemplo, para Fernanda seja dançar, aí para outro seja escrever. Então cada um tem o seu momento de saber tudo. Exatamente. E o autoconhecimento é importante por isso, Harold. Você tocou num ponto assim muito importante. Por quê? Se você já sabe o que. Eu até falo para os meus pacientes, eu trabalho isso com eles. A escrita terapêutica, faça uma listinha, escreva coisas que te faz bem, coisas que te tranquiliza e ande com essa listinha. Porque no momento que você estiver lá com crise de ansiedade ou um momento de depressão, se você não conseguir respirar, você vai olhar o que te traz a tranquilidade e vai aplicar isso, vai tentar fazer. Então, cada pessoa tem as suas habilidades. O importante é saber quais são elas. Porque tem muita gente que não sabe, viu? Sim, sim. Isso é fato. João Vitor, e quando as pessoas não conseguem expressar o que estão sentindo de alguma forma? Ele se sente assim, né? Pois me sinto assim. Acabo tendo um bloqueio criativo. E, por exemplo, em escrever, já não consigo mais fazer como antes. Ou seja, quando acontece isso, ele tem um bloqueio criativo, né? Por conta dele não saber lidar com isso, e não consegue mais escrever como ele escrevia antes. Parece que a criatividade evapora. Assim. Eu acho que foi isso que o João Vitor quis dizer. Mas é isso, gente. Você se posicionar, você falar sobre o que você deseja ou não deseja ou pensa, é importante. Porque imagina você viver em uma sociedade com pessoas à sua volta e, assim, só vai cair demanda em cima de você. Só vai sair questões, coisas que você muitas vezes não dá conta de lidar ou não sabe como administrar, mas você ainda assim faz, porque você não consegue se posicionar. Então, a fala é muito importante. Eu recomendo que você comece a exercitar isso. Comece com pequenas metas de falar coisas que você considera importante com alguém, com um amigo próximo, né? Com um familiar. Enfim, comece a falar, é muito importante, muito importante. Eu entendo que é difícil, e é realmente difícil você começar a dar voz àquilo que você sente. Mas é necessário. Porque se você não fala, vai chegar um momento que você vai adoecer. Eu tive um amigo que ele, mesmo até que na brincadeira, ele diz assim: ah, cara, eu não gosto de falar do que eu sinto para as pessoas, eu me sinto. Aí eu converso com o meu cachorro. Porque ele me ouve, ele fica olhando para mim quando eu tô falando com ele, e ele não fala para ninguém o que eu conto. Então, o melhor amigo para mim é meu cachorro. Entendeu? Então, cada pessoa tem a sua forma, né? Isso. O importante é fazer, né? O importante é fazer, exatamente. Aí, ó, agora aqui, ó, Bagot de novo, tô colocando uma coisa legal sobre até quem quer fazer psicologia com uma base até de trabalho, vamos dizer assim, de carreira. Hoje o Google contrata psicólogos para fomentar projetos de psicometria e sociometria psíquica. Ou seja, o estudo realmente, né, do psicológico e como isso atua nas pessoas e tal. Bem interessante isso. Aí Fernanda justificando o que ela tinha dito lá, né, com relação a não querer trabalhar com a psicologia hospitalar, ela diz: não quero dar notícias para as famílias que os pacientes podem chegar a falecer, que às vezes você pode até haver esperanças de melhorar, porque já vi muito isso, mas sei que eu vou chorar junto com os familiares, mas acho que na faculdade ensina como controlar a diferença do profissional e a emoção. Sim. A inteligência emocional está aí, Fernanda. Nós, enquanto profissionais, nós temos realmente na faculdade a gente vê algumas coisas assim, mas lá a gente não aprende, tá? A gente aprende na prática mesmo, na terapia, enquanto a graduação. Mas assim, sabemos sim separar. Só que há uma crença muito grande, que eu gostaria até de desmitificar isso, que é que psicólogo não tem emoção. Gente, nós temos emoção. Às vezes, você dá uma notícia de uma morte, é muito difícil, você está sentindo, mas você está atuando profissionalmente. E aí vai ter vezes que você vai sair da terapia, você vai atender um paciente e você vai sair da terapia, da sessão dele, muito mal, porque houve uma troca ali de contato. E tudo bem, isso não vai fazer de você um péssimo profissional ou uma pessoa que não tem qualificação para estar ali.
Não, isso se torna ser humano, porque nós também somos seres humanos. Então, se a psicologia hospitalar for algo que você ainda tem interesse, mesmo com essa dificuldade, não precisa ter medo, que você vai saber lidar da melhor forma. Com certeza. Eu achei que alguém tinha levantado a mão, só que agora eu tô olhando aqui, eu não tô vendo quem levantou. Quem levantou, levanta de novo aí para ver. Aí, Bagot de novo. Observe como ele está trazendo cada coisa legal assim, sobre a empregabilidade do psicólogo, principalmente hoje nos dias de tecnologia, tá? Os projetos de IA, ou seja, inteligência artificial da IBM hoje, também contemplam na sua equipe interdisciplinar psicólogos para compor as faculdades humanas. A cognição humana é modelada por algoritmos com apoio do psicólogo e psiquiatra e antropólogo, ou seja, esses três profissionais, juntamente com, digamos, os algoritmos e os matemáticos, conseguem traçar, digamos, talvez perfis de clientes e outras coisas, tá? Isso é bem legal. Eu fiquei curiosa agora. Bagot, o nome dele? Eu queria saber se você é da área, se você estuda, porque você realmente trouxe questões bem importantes e que a gente não vê por aí. Ele não gosta muito de ser revelado, mas eu vou revelar. Ele é um grande amigo meu chamado André Bacelar. Eu não sei se André já está estudando nessa área, tá? Mas ele sempre foi muito curioso com relação a essa questão. Bagot, responda aí pra gente, cara. Você é dessa área? E aí, bota aí no chat. Eu voltei a estudar, estou na UFBA. Mas você está estudando psicologia, é Boa isso? noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Diga aí, meu cara, pode falar. Satisfação estar aqui com vocês, tudo legal? Tudo bom, meu Muito cara? massa, estou adorando o momento. Assim, eu, como sempre, atuei com a área de educação corporativa há muito tempo, minha formação em administração. Então, a psique humana é algo que é o ponto-chave para qualquer empresa, para qualquer ser humano, para qualquer relação, para qualquer grupo familiar dar certo, é quando a gente entende quem somos e como nós podemos proceder em cada meio. E nos grupos de pesquisa lá na UFBA, eu tenho acesso a essas informações que eu coloquei aqui com relação à IBM, com relação à IA, que está sendo desenvolvida pela IBM, porque já chegou o ponto, colocaram um computador lá na nossa frente, a gente conversou com ele e a gente achou que era um ser humano. Ou seja, para conseguir criar esse aspecto de algoritmo nesse nível, foi uma equipe multidisciplinar, mas os principais foram psicólogos, psiquiatras, como eu coloquei, né, inicialmente, também tinha envolvidos antropólogos e sociólogos. Por quê? Esses entendem muito bem da história, do comportamento e da evolução do ser humano. E eles trouxeram também muitos yoguins, porque o pessoal de lá, daquela região da Índia, eles realmente têm um entendimento muito aprofundado sobre a nossa estrutura científica, né, a nível de mente. E nesses 5 anos que eu pratico yoga, isso só foi se fortalecendo. Eu vim percebendo e entendendo como usar a melhor respiração, como o Zaine falou, como você também colocou, Harold, é muito importante nós respirarmos devidamente, respirarmos corretamente. Né? O Prana Kriya, que é uma prática de respiração que o yoga ensina, ela consegue dar longevidade a gente. Eu conheci pessoas chinesas, russas, pessoas tailandesas, pessoas que praticam yoga há mais tempo, elas têm mais de 100 anos de idade e você não diz que elas têm 100 anos de idade, porque elas conseguem erguer pesos, conseguem fazer atividades que realmente impressionam. Não mais. Pode continuar, Bagot. Não, tranquilo, já falei demais. Deixa vocês falarem agora que eu não quero aprender. Muito bom. Gostei dessa participação. Massa, cara. Você entrou num momento fundamental. E o que é mais legal é que ele trouxe, que muitas vezes, até os meninos que querem fazer psicologia não enxergam, por exemplo, na área de tecnologia, como é que isso vai funcionar. Mas se você parar para analisar, trazendo um pouquinho para a questão de marketing, a questão de algoritmo, né, misturando um pouquinho tudo tem base na psicologia, para você entender o que é que aquele ser humano quer, como é que ele age, quais são as preferências dele, como agir, como o Bagot acabou de dizer, que já teve computadores que colocaram na frente dele, que quando eles respondiam a certas perguntas que eles faziam, que parecia um ser humano respondendo, né? Então, isso é de uma grandeza muito grande para você ver o quanto a psicologia ela é importante na vida da gente. Né? Não é uma coisa... não, porque tem gente que tem esse preconceito. Não, eu não sou maluco para precisar de psicólogo, de psiquiatra. Todo mundo precisa de terapia, precisa de ajuda, tá?
Deixa eu ver mais se tem mais alguma coisa aqui. Só ponto que colocou: costumo extravasar minha raiva praticando algum tipo de atividade, correr, praticar, esportes de luta, principalmente aos esportes de luta. É importante todo ser humano ter uma válvula de escape, né? Vai ajudar muito. Bom, obrigada, eu super amei das dicas. Infelizmente não poderia ficar mais no final. Me sinto grata por tudo que tem passado aqui. A gente que Legal. agradece, né, Zane, a presença. Exatamente. E assim, você tem mais algumas coisas para falar? Se você quiser, você pode ficar à vontade, tá? A gente pode marcar, digamos assim, um outro encontro, se os meninos quiserem, com mais dúvidas, que eles convidem outros amigos e outras pessoas para participar, né? E dentre outras coisas, tá? Zene, pode ficar à vontade aí, viu, Zene? Pronto. Agora eu vou finalizar o assunto da inteligência emocional. Eu vou falar como adquirir, como desenvolver a inteligência emocional, para a gente poder finalizar esse assunto. Mas assim, gente, o primeiro passo, primeiro de todos, bom, respondendo aqui a Fernanda, quanto dura geralmente uma sessão na psicologia clínica? A sessão, ela vai variar de abordagem, né? Porque dentro da psicologia tem várias abordagens. Mas, geralmente, é de 50 a 60 minutos cada sessão, né? Uma vez por semana. Tem alguns casos que acontecem aí 2 vezes na semana. São casos mais extremos, mas basicamente é isso. Zane, tem uma pergunta aqui que eu me passei, que é o seguinte: Patrick Boaventura perguntou assim, ó, como trabalhar a desconfiança? Parece que talvez ele seja muito desconfiado, tudo ele desconfia de alguém, né, ou algo assim. Sim. Como trabalhar a desconfiança? Trabalhando a sua inteligência emocional. Porque é isso. Desconfiança, raiva, angústia, tristeza, felicidade, amor, tudo. Gente, tudo. Tudo tá ligado com a inteligência emocional. Então, como lidar com a desconfiança? Como reforçar a sua confiança? Como ser mais autoconfiante? Se conhecendo, sabendo quem é você, sabendo o seu lugar, sabendo o que te tira do seu lugar. Então, o autoconhecimento. Minha dica é essa. Que é fundamental, né, na realidade. Então, assim, eu acho que para a gente fechar, né, não sei, Zani, você acha que o equilíbrio emocional ele é a base, né? Isso, ele vem desse autoconhecimento que você está falando, ou seja, é super importante que eu me conheça, que eu venha tentar entender a minha pessoa primeiro, antes de tentar até entender o próximo. A gente sabe que a empatia é uma ferramenta também muito boa de você se colocar no lugar da outra pessoa, né, para não ter conflito e ter um equilíbrio com relação a isso, mas é fundamental que a gente se conheça. Quais são as dicas que você tem referente a isso para dar para a gente? Pronto. Como desenvolver a inteligência emocional? Primeira dica de todas: o autoconhecimento, a autoavaliação. Gente, se conheça. Não tem como você dominar o que você sente se você não se conhece, se você não sabe o que você sente. Então, tá, o que você gosta? O que te deixa feliz? O que te deixa triste? O que te deixa com raiva? Você ter consciência disso é muito importante. Segundo ponto, aprender a dominar as emoções, né? Não ser impulsivo. Porque uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela é totalmente impulsiva. Quando ela está em uma situação de pressão, ela só reage automático, assim. E a reação automática, ela não é algo positivo. Traz muitas consequências negativas, podem trazer vários danos para as pessoas também que estão ao seu redor. Então, aprender a dominar suas emoções é saber que as suas emoções existem, elas vão vir, mas tem que ser sob controle. Elas não podem te dominar. A sua raiva, o seu estresse, a sua ansiedade, o seu medo não pode ser maior do que você. Então, aprender a dominar suas emoções é isso. Aprender a lidar com as emoções negativas, aceitá-las. Porque muita gente diz o seguinte, eu já ouvi muita gente falar isso. O que eu faço para eu não pensar negativo? O que eu faço para não ficar triste? Gente, a tristeza faz parte da nossa vida. Não tem como a gente anular ela. Tristeza, sofrimento, angústia, não tem como. São emoções básicas que fazem parte da nossa estrutura enquanto ser humano.
Então, o que a gente tem que fazer é aprender a lidar com elas, como aceitando. Aceitando que você está triste, você está passando por um momento difícil, você chorar com alguma coisa, não te torna um ser humano ruim, não te faz uma pessoa fraca. Não, só te faz ser humano, com emoções. Ser humano é isso, né? Então, aprender a lidar com as emoções negativas. Quarta dica, ter empatia, assim como o Harold falou. Gente, ter empatia é uma, assim, eu acho que deveria ser uma exigência mínima para você ser um ser humano, porque ajuda em todas as questões. Por exemplo, o que isso tem a ver com a inteligência emocional? Se você não sabe lidar com as suas emoções, os seus sentimentos, e só reage diante deles, lembrando que a reação automática é a reação ruim, negativa. E a pessoa que está do outro lado? E a pessoa que está recebendo essa reação? Como que ela vai se sentir? Né? Como que vai ser para ela? Ter empatia é se colocar no lugar do outro. Então, pensar, antes de agir, pensar, poxa, será como que aquela pessoa vai reagir ao meu momento de fúria, ao meu ataque de raiva, né? Ter empatia é isso, é muito importante na inteligência emocional. Quinta dica, conheça os seus limites. Todos nós temos um limite, gente. Não somos máquinas, não. Somos seres humanos. E enquanto seres humanos, temos nossas limitações e tá tudo bem. Quando a gente reconhece os nossos limites, a gente passa a não invadir lugares, situações e ambientes que é gatilho, sabe? Que vai fazer a gente desencadear uma ansiedade, ou vai fazer a gente ter um ataque de raiva, de fúria. Então, reconheça o seu limite, até onde você pode ir, até onde você, né, não deve ir. Sexta dica, formule uma resposta ao invés de reagir. De novo, a reação automática só traz prejuízos, tanto para você quanto quem está à sua volta. Então, antes de reagir, eu sei que é difícil lidar com a impulsividade, mas é um exercício, tem que tentar. Pense, formule uma resposta. Se for necessário, sai de perto. Sai daquele ambiente, sai da sala, sai da frente da pessoa, vai lá fora, pensa e volta e dá uma resposta. Não tente colocar a reação à frente da resposta. Sétima dica, colocar em prática a resiliência. Resiliência significa saber se sobressair diante dos problemas, diante dos momentos difíceis, né, que todo mundo vai ter e todo mundo sempre vai ter na vida. Então, aprender a ser resiliente. A pessoa que tem a inteligência emocional, ela enxerga um problema como uma parte da vida dela, como eu falei aqui no início. Não é o todo. Você não pode pegar o seu problema e colocar no pedestal da sua vida. Porque se você coloca o seu problema ali como foco principal da sua vida, nada mais vai ter atenção. Então, nada mais vai funcionar. De novo, tudo que você coloca atenção cresce. Então, se você coloca atenção só no seu problema, todas as outras áreas da sua vida vai ficar paradas. Não tem movimento. Nada vai fluir. Então, é bem comum quem está diante de um problema dizer, gente, é só surgir um problema que aparece outros. Na verdade, não aparece outros, né? É a sua reação diante disso que faz com que as coisas vão por caminhos que não deveriam ir. Eu particularmente, Zani, eu vejo assim, que as pessoas costumam focar a energia toda no problema. Não é que você deva, por exemplo, fingir que o problema não existe. Não é isso. Mas se você naquele momento não tem como resolver, deixa ele no cantinho cá guardado. Foca a sua energia no que você precisa fazer. E tem gente que faz assim, surge um problema, não quer mais fazer nada, aí vão surgindo outros problemas porque não está fazendo o que deveria. Né? Então, quando a gente focar dessa forma no que precisa fazer, a gente ameniza os problemas não criando outros. E no momento certo, você pega seu probleminha de novo e tenta resolver com calma, já tranquilo, né? Tá tentando É pensar. exatamente isso, Harold. Quando é bem comum, gente, isso já aconteceu comigo e acontece comigo também. Mas eu pratico esse exercício de inteligência emocional todos os dias da minha vida. E nós temos que fazer isso em todas as situações, em todos os momentos. Então, surgiu um problema, é como o Harold falou, tente não colocar toda a sua energia nele. Porque há outros elementos na sua vida, em sua volta, que também precisam dessa energia. Se você coloca tudo nele, não tem como resolver nada, né? Então, a oitava dica, não tenha medo de se expressar, de falar.
Muita gente não fala o que sente por medo. Medo do julgamento, medo dos olhares tortos, medo de causar problema. Gente, não tenha medo. Tudo bem se causar um problema, tudo bem se alguém te julgar, tudo bem, né? A gente não vai ser perfeito, ninguém é perfeito. E ninguém vai conseguir agradar todo mundo o tempo todo. Mas comece a se expressar, não tenha medo. É importante você saber se posicionar dentro das situações. Nona dica, aprenda a lidar com a pressão. Por quê? Eu entendo que tem pessoas que não sabem realmente lidar com a pressão. Mas, gente, vai existir, principalmente no mercado de trabalho. Principalmente no mercado de trabalho. Então, muitas vezes você não vai estar preparado para aquilo, tudo bem. Mas a partir daquele momento que você tem o primeiro contato, você deve pelo menos se permitir a desenvolver essa habilidade, tentando passar por ela, né? Então, tá, surgiu um momento de pressão, fiquei nervosa, paralisei. O que eu posso fazer para me ajudar? Não sei. Você que deve saber, porque você se conhece. Você sabe o que te traz calma, você sabe o que te tranquiliza, você sabe o que vai te tirar daquele problema. Então, aprenda a lidar com a pressão. E a 10ª dica e última, que eu acho assim, muito importante, é aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Pessoas que são emocionalmente inteligentes, que têm inteligência emocional, elas sabem dizer não. Elas reconhecem que o não faz dela uma pessoa ruim. Não, pelo contrário. O não é só um limite que ela reconhece ali. Por exemplo, muita gente sofre por uma questão que não é dela. Muita gente tá diante de um problema que não é dele porque não sabe dizer não. Quando você se posiciona e diz, isso não me faz bem, isso eu não quero, isso eu não gosto, você vai ver que tudo vai ser mais leve. Não pense que é egoísmo dizer não. Não é egoísmo dizer não. E eu levo isso muito para relacionamentos, seja amorosos, seja entre trabalho, seja familiar. Quando você leva um não de uma pessoa que você quer ter ali na sua vida, o que você quer que faça o que você espera, você não sabe lidar. Você luta contra. E não, gente, é aceitar o não. Não existe. Ele sempre vai existir. E você também deve se posicionar. Porque o que acontece, o conflito que está por trás nos relacionamentos interpessoais, seja entre patrão e funcionário, seja em família, seja em relacionamento conjugal, é a dificuldade em você dizer não. É você ultrapassar o seu limite só para agradar o outro. E isso não deve acontecer. Não é saudável. E é isso. Bem, eu concordo com você com relação a isso. Acho que não é fundamental. Acho que normalmente as pessoas ficam buscando sempre o agradar e nem sempre agradar é a melhor solução para qualquer coisa ou vai trazer um benefício para você. Né? As pessoas costumam muito fazer sempre o que os outros querem com medo de dizer não quero. Inclusive, os problemas que a gente tem sobre ser abusivo em relacionamentos, outras coisas, vem um pouquinho disso, ao meu ver, tá? Mas Zani, eu não vamos nos estender mais, né? Porque eu queria que você deixasse aqui suas redes sociais para a galera que quiser lhe seguir, tá? Você pode passar para mim depois, eu vou distribuir isso também para os alunos, caso eles queiram, certo? A gente pode marcar um outro encontro, dependendo somente da sua disponibilidade, para os meninos conversarem mais coisas, para os meninos poderem tirar mais dúvidas, tá? E a gente poderia já finalizar. Deixa eu só antes ver aqui, que acho que Cássio fez uma pergunta. Estou repetindo a pergunta porque veio algo na minha cabeça. Pensando é ruim, mas você sentir que é algo bom. A dica que você me deu é a mesma para acabar com esse pensamento? Eu acho que é isso que ele quer dizer. Ou seja, o que ele está falando é essa questão assim, você sabe que é ruim, mas vem e você sente como se fosse uma coisa boa. Como deixar claro para sua mente que é ruim e que não deve ser feito? Se permitindo, não se enganando. Por exemplo,
teve um pensamento e você acha que é ruim, mas não é. Como você vai saber? Permita sentir. As pessoas têm medo de entrar em contato com a dor, as pessoas têm medo de entrar em contato com o seu pensamento. Então, se permita sentir. Veio o pensamento? Ok, tenta vivenciar ele. Se identificou que é algo ruim, deixa ele ir. Se identificou que é algo bom, continue ou não. Então, se permita. Mas Anne está deixando claro, pelo amor de Deus, né? Que na realidade é a questão de você... Vou dar um exemplo lúdico aqui, tá? Sentir vontade de matar um gatinho que eu vi ali passando. Não, não é para se permitir isso, não. Sabe que é ruim, ponto. O que ela está falando talvez seja em outros parâmetros. Um exemplo, talvez algumas pessoas, eu acho que é ruim pelos próprios conceitos, né, e que tem, fazer uma tatuagem, mas você quer fazer e sentir vontade. Talvez se permitir fazer seja uma possibilidade de você perceber que aquilo não é ruim. Não é isso, Zene, que você quis dizer? Exatamente. Como eu falei no início, gente, tem questões que são sérias e precisam de atenção. Por exemplo, a ideação suicida. Eu não estou falando aqui de pensamento suicida, não. Estou falando de emoções básicas, de medo, de insegurança, de dúvida, né? Mas se você sentiu que passou o limite ou que você precisa de uma atenção maior, procure um profissional. Principalmente se esses pensamentos forem pensamentos suicidas ou distorcidos da realidade. Busque um profissional. Sim. No caso até de praticar maldade, né, fazer alguma coisa assim, aí realmente precisa de fato, porque se você não está sabendo lidar com isso, você precisa de alguém que entenda melhor e possa lhe ajudar a mudar esses pensamentos, né? Zani, deixa aí pra gente as suas redes sociais, meu anjo. Pronto. Gente, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, né? E aqueles que teve que sair mais cedo. Esse encontro só foi possível pela participação de vocês. Eu fico muito feliz que vocês estiveram aqui. Vamos ter próximos encontros. Eu vou combinar com o Aro direitinho para ele ver o tema com vocês. E eu estou disponível, é isso. Eu fiquei muito feliz em poder ajudar de alguma forma, né? Não dá para a gente responder todo mundo, mas a gente tenta. E a minha rede social, meu Instagram profissional é psicóloga.zanicâmara, com Z. Eu vou anotar aqui no bate-papo e aí vocês podem me seguir. Lá eu falo muito sobre a saúde mental de modo geral, mas o meu nicho de atuação é ansiedade. Então lá eu dou muita dica, muito conteúdo. Deixa eu ver se foi aqui. Pronto. Psicóloga.zanicâmara é o meu Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida... lá no meu Instagram também, gente, eu coloquei um e-book gratuito sobre ansiedade. Quem tiver interesse pode entrar lá e baixar de graça. Ou se vocês tiverem alguma dúvida e quiser me chamar no direct também, pode ficar à vontade. Certo. Ô, Zani, eu acho que você não sei, porque não apareceu para mim aqui. O pessoal tá vendo no chat? Não, né? Mande para mim aí no zap, Zani, que eu já... É que eu não entendo muito, né? Deixa eu mandar aqui para você e você coloca. Tá. Pronto, mandei aí. Pronto, Zani. Vou copiar aqui, que eu vou colocar aqui no chat para a galera ter, tá? É @psicóloga.zanicâmara, tá? Vocês podem seguir Zani, eu também, se for o caso, depois eu divulgo. Nós vamos marcar um segundo encontro, caso vocês queiram bater esse papo aí sobre os assuntos que vocês quiserem, a gente está aqui para poder, né, auxiliar. Tá ok? Eu agradeço sua presença, Zani, brigadão por aceitar o meu convite de vir aqui para... Eu que agradeço. Tá? Eu fico muito feliz. E assim, vamos marcar um novo encontro para a gente bater esse papo aí, que a galera gostou muito, tá? Vamos. Um abraço a todos, fiquem com Tchau, Deus, gente. tá? E todo mundo junto aí, viu? Boa noite.